Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Pensamento Crítico. Hoje neste vídeo quero refletir com você. Cuba é uma ditadura? Antes de iniciarmos essa nossa conversa, gostaria de pedir a você que assistisse este vídeo até o final. Peço também que se inscreva no canal, dê aquele joinha e compartilhe este vídeo com os seus amigos. Fazendo isso, você nos ajuda a chegar a mais pessoas. Dando continuidade à série de vídeos sobre democracia, neste 11º vídeo quero tratar sobre como funcionam as eleições em Cuba. Quando se fala em Cuba, a percepção geral do brasileiro, formada evidentemente pelos meios de comunicação e pela classe dominante do Brasil, é que Cuba possui um regime totalitário, que não existe eleições e que é dominada pela família Castro. Por este motivo, resolvi falar de como funciona a democracia em Cuba e o seu processo eleitoral. Afinal de contas, a democracia é a forma como o povo exerce o seu poder. E em cada país, este exercício de poder pode se dar de forma diferente. Bom, vamos começar este vídeo fazendo algumas comparações da democracia brasileira com a democracia cubana. A primeira grande diferença é o sistema social e político. No sistema capitalista, a disputa política se dá tanto pelos interesses setoriais, como os interesses do agronegócio, do sistema financeiro, do setor industrial, entre outros, como pelos interesses das classes sociais, que são antagônicas, como os interesses da classe trabalhadora e da classe burguesa, que pode ser exemplificada na luta pela reforma trabalhista, reforma previdenciária, reajuste do salário mínimo, investimento estatal em educação, saúde, transporte, política de renda básica, entre outras. Em um país socialista não existe a classe burguesa e, portanto, tais diferenças não constarão na luta política. As demandas serão outras e estão mais orientadas para a melhoria das condições de vida da população e da defesa de ataques externos. A diferença entre a obrigatoriedade ou não do voto e a participação do povo no processo eleitoral pode estar relacionado não apenas à maior consciência política da população, como também ao desgaste da representação política que no Brasil é enorme, desestimulando o direito e dever de votar nas eleições. Aqui, tanto as eleições municipais quanto as eleições estaduais e federais ocorrem de 4 em 4 anos. Já em Cuba, a eleição nacional é de 5 em 5 anos e as municipais a cada 2 anos e meio. No Brasil, as eleições terão financiamento público, podendo o candidato receber doações particulares. Está proibido doações de empresas. Em Cuba, o financiamento é todo público. No Brasil, as campanhas são milionárias. O gasto de publicidade inclui as TVs, jornais, rádios, redes sociais, viagens, comícios, carreatas e grandes eventos. Em Cuba, resume-se a fixação de cartazes em pontos públicos escolhidos pelo candidato, com basicamente seu currículo e a velha campanha boca a boca, eliminando assim a influência do poder econômico na escolha dos candidatos. No Brasil, funciona o pluripartidarismo e as candidaturas precisam ser escolhidas pelos partidos políticos nas convenções partidárias. Em Cuba, só existe um partido político, o Partido Comunista, mas ele não participa do processo eleitoral. As candidaturas são pessoais. Basta o cidadão querer ser candidato. Aliás, nas últimas eleições, mais de 60% dos candidatos não pertenciam ao Partido Comunista. Os movimentos sociais, como os sindicatos, os movimentos jovens, de mulheres, culturais e artísticos, entre outros, podem propor candidaturas para representar os seus interesses. Inclusive, uma das bancadas fortes na Assembleia é a bancada evangélica. No Brasil, por ser um país capitalista, os partidos devem representar segmentos sociais, políticos ou econômicos, e classes sociais, enquanto em Cuba, o Partido Comunista tem o objetivo de promover a formação política e ideológica da população,
mobilizar a população para enfrentar determinadas lutas e fiscalizar os governos eleitos. No Brasil, apenas 15% da representação política no Congresso é formada por mulheres. Em Cuba, sem a necessidade de cota, essa representação é de 53%. Em Cuba, existe cota para estudantes, negros e pequeno agricultor familiar. No Brasil, um deputado federal recebe, além do alto salário, diversos benefícios como auxílio moradia, auxílio paletó, passagens aéreas, entre tantos outros. E o custo mensal deste mandato ultrapassa R$100 mil, transformando estes parlamentares em uma elite econômica mantida pelo Estado. Com certeza, esse é o grande incentivo para a entrada na política de tantos políticos picaretas e corruptos. Retire esses benefícios e a atividade política no país teria uma melhora significativa. Em Cuba, só os ministros e cargos executivos recebem salário para dedicar-se exclusivamente à administração pública. Os parlamentares continuam recebendo o mesmo salário que recebiam em sua profissão de origem e continuam morando na mesma cidade. No Brasil, existem 148 milhões de eleitores para 513 deputados federais, uma média de 288.499 eleitores por deputado. Em Cuba, existem 8 milhões de eleitores para 630 delegados à Assembleia Nacional do Poder Popular, o equivalente ao nosso Congresso Nacional. Portanto, uma média de 12.698 eleitores por delegado. Diferente do Brasil, essa relação entre o representante eleito e a quantidade de eleitores que ele representa, em Cuba, possibilita uma proximidade maior do representante com o povo e um processo eleitoral que não requer grande volume de recursos para atingir o eleitorado e garantir votos suficientes para a sua eleição. A fiscalização do processo eleitoral no Brasil se dá através dos partidos políticos, que indicam pessoas entre os seus filiados. Em Cuba, a fiscalização das eleições é feita por voluntários, que recebem um curso de como fiscalizar as eleições. Nas últimas eleições, foram 172 mil voluntários. Bom, esse quadro comparativo teve como objetivo fazer um vídeo mais didático e compreendermos que regime democrático não existe apenas um. Cada país pode elaborar aquele que melhor se adequa à sua realidade e à sua história. Infelizmente, temos o mau hábito de copiar, tudo que vem ou dos Estados Unidos ou da Europa. Uma das grandes críticas a Cuba foi a permanência de Fidel Castro no poder como presidente do país por décadas. Ao sair, o país passou a ser presidido pelo seu irmão, Raul Castro, e atualmente ele é presidido por Miguel Díaz-Canel. Este fato ele é visto como a prova de que Cuba seria uma ditadura. Bobagem. O Brasil passou mais de 21 anos de ditadura militar, tivemos 5 presidentes da República no período, e isto não fez do Brasil um país democrático. Diferente do Brasil, que possui um sistema presidencialista, Cuba se assemelha mais a um regime parlamentarista. Na verdade, para ser eleito presidente do país é necessário vencer 3 eleições. Primeiro deve ser eleito o delegado da Assembleia Nacional do Poder Popular, que é feito com voto direto da população. A segunda ocorre entre os delegados, que elegerão 31 membros da Assembleia para formar o Conselho de Estado. E esse conselho escolherá o presidente, o primeiro vice-presidente e mais 5 vice-presidentes. Em Cuba não existe mandato de presidente. Ele permanecerá na presidência do país desde que os membros do Conselho de Estado, que o elegeu, decida pela sua permanência ou pela sua saída. Lembrando que, como as eleições para a Assembleia Nacional são de 5 em 5 anos, o presidente ele deve ser eleito para a Assembleia, depois ser eleito para o Conselho de Estado e depois se reeleger para a presidência do país a cada 5 anos. A permanência de Fidel por tantos anos na presidência deveu-se à liderança política que ele possuía no país e pelo mundo afora.
Margaret Thatcher manteve-se primeira-ministra por mais de 11 anos e ninguém chamou a Inglaterra de ditadura. O mesmo processo ele ocorrerá nas cidades, só que a cada 2 anos e meio. Será eleito uma Assembleia Municipal, que seriam os vereadores aqui no Brasil, que elegeria entre eles os membros do Conselho Provincial e que escolherá, o prefeito e os vice-prefeitos. Bom, é isso. Talvez valesse a pena, a gente copiar algumas coisas do processo eleitoral de Cuba para o Brasil, como, por exemplo, o não recebimento de salário e vantagens pecuniárias para os parlamentares. Com isso, faríamos uma limpeza geral dos políticos picaretas e corruptos existentes no país. Afinal de contas, sem essas benesses, quais os motivos eles teriam para se candidatar e comprar votos? Quer acabar com a corrupção? Este seria um grande passo. Nas pequenas cidades brasileiras, que sobrevivem muitas vezes de recursos advindos dos governos federal e estadual e possuem diversas carências sociais e econômicas, temos câmaras municipais onde os vereadores se reúnem um único dia da semana e recebem, além de altos salários e diversas vantagens financeiras, eles têm o direito de indicar familiares e amigos para trabalhar na prefeitura, como prestadores de serviço ou como cargos comissionados, e até alugam imóveis e veículos para a prefeitura. Uma verdadeira farra, com o dinheiro público. Não vou mais me estender. Espero que tenha contribuído para levar a você mais informações sobre um assunto tão pouco conhecido aqui no Brasil. Deixe aqui o seu comentário sobre o vídeo. Este é o 11º vídeo da série sobre democracia. Ao final deste vídeo aparecerá 2 vídeos da série sobre democracia que nós estamos gravando. E se você quiser assistir, basta dar um clique sobre ele. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou deste vídeo, dê um like. Compartilhe ele com os seus amigos, com as suas amigas. Se você quiser nos dar apoio e assistir outros vídeos do canal, inscreva-se. Ative o sininho para você ser notificado pelo YouTube ao ser lançado um novo vídeo do canal. Um grande abraço e até o próximo sábado.